ou vamos para a festa, ou você não preserve, não se prepara para receber o dependente químico, a probabilidade de recaída dele é enorme, porque tem que ser um tripé. E o físico é algo que pega demais na memória. Principalmente. Então, você passa todo dia em frente à geladeira, quando você estava na ativa, que estava calor, você abria. E o tinha seu cervejinha cérebro, lá. Ele não te dá sossego. Né? Mudança então, de hábitos. As casas de meio caminho são um acesso que eu sou absolutamente favorável em muitos casos. Sem dúvida. Né? Eu parabenizo aí os profissionais que de alguma forma, né, que é difícil manter, né, mas que existem. Aliás, você está até falando algumas coisas sobre a rede de proteção. Isso. Não é? Você está falando. E isso vem tudo a favor, esses cuidados que Com você tem que certeza. ter. E esse é um condicionamento. E onde vai ser feito esse condicionamento? Passando para lá e para cá na frente da geladeira. Entendeu? Sem alguém Festa estar... de fim de semana em casa. Vamos nós... Porque é assim, né? O problema é dele. Tudo bem, o problema é dele, mas acho que é o tal negócio. É o que eu falei da cristalização de papel. No primeiro momento, você precisa saber receber. Porque, gente, é assim, se eu tenho um filho com câncer, eu vou no médico, eu quero saber tudo para tratar dele em casa. Se eu tenho um filho com diabetes, eu quero saber tudo. Entra até na internet. Dependência química é doença, precisa saber tratar. No isolamento você não sabe, você precisa de informação, é a doença da ignorância. E do preconceito. Os adictos manipulam, né? Eles manipulam, eles mentem, eles às vezes voltam para casa e estão bêbados seco, então eles querem brigar para justificar o uso. Você precisa estar preparado para quando... beber é um sintoma. As nuances da dependência química, elas são muito importantes. E onde você vai saber sobre a doença, as nuances da dependência química? Não é no consultório. Então fala sobre essa rede de proteção, até que a família deve ter. Deve Não ter. só é o famoso PPR, né? Pronto. Programa de Prevenção a Recaídas. Tanto a família como o adicto ou o alcoólico deve ter. Fala um pouquinho, pode falar. Porque eu acho que de alguma forma, então, olha, porque o que acontece dentro dos grupos de mútua ajuda, aquilo que eu falei do curador ferido, né? Então, assim, existe a terapia do espelho, é a troca de experiência. Então, assim, você chega, o cara, você foi lá no Naranon, eles falam, então, olha, sabe, ele pediu o celular e pediu a chave do carro, mas me avisaram que, de alguma forma, não era para eu dar o celular, e eu dei. E, olha, foi horrível, ele começou a... Então, assim, o familiar que chegou fala, nossa, a experiência de dar o celular não foi bom. Então, é assim, é a terapia do espelho. Verdade. Você vai trocando, porque esse tipo de comportamento você não vai ter. Esse tipo de tratamento você não tem no consultório. Por isso, não dá para tratar a dependência E nem em química casa. de Em casa forma vem isolada. acusação. É mais fácil Né? ter acusação Com ou o pai certeza. falar o que falou para o filho. Vamos tomar com o papai, você está seguro. Isso, então, mesmo para o adicto, né? Quando ele chega e assim, álcool, olha, não, sabe o que é? Agora vem a Copa, ele está lá no grupo, em NA. Daí ele fala, não, eu vou na Copa, os meus amigos são legais, eu vou só encontrá-los, meus amigos de ativa. Aí ele escuta lá na partilha. A minha última recaída foi porque eu fui sair com os meus antigos amigos. Eu não posso, eu tenho que evitar. Então, esse tipo de prevenção... Ele vai ouvir no dia a dia, no grupo. Dia a dia. E a família no grupo vai ouvir um monte de experiências de pais que estão lá na frente, que já têm seus filhos num processo já de trabalho, de casamento, de uma emancipação, ou seja, ainda abstinentes há mais tempo e gozando de uma sobriedade. E essa sobriedade, como você a vê? Então, olha, eu entendo que é assim, né? Abstinência e sobriedade. Tem uma questão que existem alguns passos, né, dentro dos programas de mútua ajuda, porque assim, a dependência química, o problema não é parar, o problema é manter. É verdade. Então, essa questão da manutenção, ela é muito importante. Então,
dentro da abstinência, separou o uso. Só que a sobriedade, o que, que acontece? Você vai, dentro da sobriedade, você vai conseguir perceber que existem alguns defeitos de caráter que eles podem ser detidos a partir do momento que você pratique princípios espirituais. Aqueles famosos 12 passos. Isso. E aí tem uma questão que é assim, olha, o Bill, né, que foi quem fundou a ele disse assim, que o programa de 12 passos ele foi fundamentalmente feito para diminuir o ego. Isso mesmo, desinflar. Desinflar o ego. E que, para você conseguir trabalhar os princípios espirituais, como é que você vai conseguir desinflar um ego, o orgulho de um dependente químico? Partindo para a prática dos princípios espirituais, que é a danada da espiritualidade, que não é uma questão de religião, é uma questão de princípio espiritual. Vou dar um exemplo, que isso é um conceito muito abstrato. Um princípio espiritual é a disciplina. Para você ter sobriedade, você precisa ter disciplina, para você ficar abstinente. Porque, assim, nunca eu podia imaginar que disciplina era uma forma de espiritualidade. Sim. Porque o dependente químico, ele não quer sair do princípio do prazer. Ele é egocentrado. Ele não quer crescer. Então, assim, ó, qualquer compromisso regular que não te dê prazer, que seja difícil e que você não tenha vontade, você não cumpre. Então, assim, para você estar em sobriedade, você vai ter que ter disciplina. Né? Eu digo que se um dia eu editar um livro, vai se chamar assim, menos, só isso. Só vai ter essa palavra no livro, menos. Né? Outra questão que é muito importante do princípio espiritual, a questão da humildade versus orgulho. Então, assim, gente, é muito simples, né? É uma doença tão complicada, mas se você olhar para dentro, você tem um acesso aqui dentro maravilhoso. Porque, assim, o que você não pode? Você só tem que evitar o primeiro gole, o primeiro uso. Você tem que quebrar a sua onipotência, o seu orgulho. Eu não posso mais. Não é simples. É simples, por isso que o programa é só por hoje. É só por hoje. O programa da recuperação, eles vivem a cada... Se não for só por hoje, é só por meio-dia, é só por 1 hora, mas ele tem que estar renovando esses votos. Por isso que é importante a manutenção. Né? Então, assim, você vai praticando esses princípios espirituais. E dentro dessa prática, então, por exemplo, se você tem que transformar o orgulho em humildade, entender que você não dá conta. É uma área da sua vida que, se você usar, você não tem controle. Então, você vai desenvolver a aceitação. Ó, é um princípio espiritual. Né? A aceitação, a disciplina. Né? Então, bom, esses 12 passos que Bill acaba formulando, que ele acaba fazendo desdobramento de um programa que já existia, que era o grupo oxfordiano, não é? Que eram de princípios espirituais, é maravilhoso, porque é uma forma de rever os seus conceitos. E através dessa terapia de espelho que o próprio programa propicia, o sujeito ele passa a saber ouvir, porque ele tem que ouvir quem está falando. Exatamente. Ele é chamado, ele tem um momento para fumar, porque geralmente eles até fumam fora, tem um momento para tomar o café, tem um momento, aquele que faz a reunião, aquele que faz o café, aquele que arruma, limpa o cinzeiro, aquele que arruma as cadeiras, aquele que arruma a literatura, o anfitrião. Então essa disciplina de se dar ao próximo, de ser portador dessa mensagem, eu acho fantástico, você não acha? Eu acho. E essa questão da manutenção, eu acho que tem mais dois quesitos importantes. Primeiro, a prática do princípio espiritual. Existe, quando você está no começo do programa, de alguma forma, você faz essa terapia de espelho, e junto com uma terapia profissional, porque assim, o que faz o terapeuta? Como você está em si mesmado, você empresta os seus olhos para o terapeuta mostrar para você como você é, e ele poder mudar. Só que tem uma questão que com dependência química é padrão de comportamento. Por mais que você queira mudar, ela faz parte de você. Demora anos. Então,
O que acontece? Num primeiro momento, você precisa ter esse autoconhecimento para saber quais são os seus padrões de comportamento destrutivos. No segundo momento, existe uma prática diária de você responder. Qual o padrão destrutivo que eu repeti hoje? Hoje eu facilitei? Eu fiquei com medo? Porque isso que mantém. Porque você vai se fortalecendo, senão você recai. Sem dúvida. Mas o nosso tempo está terminando. E para a gente não poder deixar de ouvir um minutinho, então transmita ao nosso telespectador a sua mensagem. Tá, então eu gostaria de falar um pouco dentro dessa manutenção do 12º passo. O Bill diz que um coração, quando você tem um despertar espiritual, um coração cheio de gratidão, ele só pode dar amor. Então, tem um momento, eu estou falando agora para familiares que possam me ouvir, e mais antigos, que tem um momento que você aprende, tem um momento que você fica dentro desse programa, né, para receber. Mas tem um momento que a via de aprendizado é por outra via, é no dar, é no receber, é na gratidão, é no voluntariado, né? Que eu, assim, te parabenizo, porque eu sei que toda a sua estrutura em relação à dependência química é essa questão do voluntariado. E também queria dizer, em relação à mídia, que existe é muito forte com essa questão do crack, da não solução para a dependência química. Então, assim, a gente não pode mudar a natureza da adicção, da dependência química, mas a gente pode mudar a velha mentira que uma vez dependente, sempre dependente. Verdade. Então, eu quero deixar aí uma palavra de esperança e conforto, né? Rompam os segredos. Ok. Muito obrigado, doutora Marisa. Obrigada, muito obrigado, Cláudio. a cantora Ludmila. E lembrando você, a você, telespectador, que o nosso programa ele tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio à família e ao dependente químico. Também tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, ao programa Voluntariado do canal NET Cidade, do Espaço Vivo e Paisagismo, e aproveitando para convidar a todos vocês, assim, do nosso país, que tendo um tematista, um especialista num tema, venha que o programa Família está aberto para vocês. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, eu. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir.